pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos e esse programa aqui é o Fica em Casa Aprendendo, um programa que é produzido pela plataforma Gonçalves Dias. Nós estamos no YouTube, tá? Temos um canal próprio no YouTube com todas as aulas gravadas, tanto as de biologia como de outras disciplinas. Também, se você quiser seguir as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, coloca @plataforma Gonçalves Dias. E a gente também tem um site, tá? Da plataforma Gonçalves Dias, conhecido como Portal do Estudante. Lá você pode encontrar também muitas apostilas com exercícios, onde você pode colocar em prática essas questões que a gente trabalha aqui. Hoje nós vamos trabalhar, pessoal, o assunto de evolução humana, tá? Lembrando, o que é evolução? Evolução é sinônimo de mudança. Toda vez que tem mudança nas características dos seres vivos, o processo evolutivo acontece, né? Segundo a teoria da evolução. Uma das principais premissas da evolução diz que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Esse ancestral comum, ao longo de várias gerações, foi sofrendo diversificações, gerando descendentes diferentes, até formar as diversas espécies que existem atualmente. E dentre essas ideias, né, que fala da teoria da evolução, nós temos os ancestrais dos seres humanos. Então a gente vai falar aqui sobre o que a teoria da evolução fala a respeito da evolução humana, tá? A gente vai explicar o nosso parentesco com os animais, qual seria esse parentesco que seres humanos têm com os animais, segundo a teoria da evolução. A gente vai colocar a classificação da espécie humana, como nós somos pertencentes ao reino animalia, então a gente tem uma categorização da classificação dos seres humanos, tá? Ou seja, os seres humanos eles estão classificados com determinado título. A gente vai ver quais são essas classificações. E a gente vai falar sobre a ancestralidade que o homem tem, no caso principalmente com os primatas, tá bom? Bem, até o século XVIII, pessoal, a espécie humana era considerada inteiramente diferente de todos os outros animais. Era uma visão compartilhada por eminentes teólogos e filósofos, tais como Kant e René Descartes. Então, a gente tem aí notícias de que, para esses teóricos aí, os seres humanos eram superior a todos os outros seres vivos da natureza, não poderia ser comparado a nada. Então esses são os teóricos aí que tinham essa ideia, defendiam essa noção. Só que aí com os estudos do Charles Darwin, ele trouxe a teoria da seleção natural, né? E ele apresentou que todos os seres vivos eles possuem ancestralidade. Essa ideia de que o homem era superior a todos os outros seres, ela foi derrubada por terra, segundo o que Charles Darwin apresentou. Ou seja, colocou o homem com um pé de igualdade a todos os outros seres vivos. Ele é um indivíduo, um ser vivo como qualquer outro na natureza, tá? Charles Darwin foi o primeiro a propor a nossa relação de parentesco evolutivo com os grandes macacos, incluindo definitivamente a espécie humana no reino animal. E aí nós temos na biologia as famosas árvores filogenéticas, tá? Que também tem o nome de cladograma, árvore filogenética ou cladograma. E nessas árvores, elas apresentam um parentesco, né, as relações de parentesco biológico que existem entre as espécies. E no final de cada galinho dessa árvore, de cada ramo, nós temos aí as espécies que existem atualmente, tá? E aqui na base dessa árvore nós temos o ancestral, que é o indivíduo que teria originado a todos esses outros indivíduos dessa árvore filogenética. E como vocês podem ver, seres humanos ele é classificado apresentando um parentesco próximo com quem? Principalmente com os macacos antropóides, como vocês podem ver aqui esses agrupamentos, né, desses indivíduos. Agora, qual seria, pessoal? Qual seria as evidências a respeito da evolução humana? Quais seriam essas evidências que trazem essas semelhanças, né, de humanos com outros animais? Então, a gente tem a segunda teoria da evolução, ela traz como evidência, né, ela alega como evidência
as semelhanças anatômicas com os macacos antropóides. Se você olha, por exemplo, para um macaco antropóide, por que tem esse nome antropóide? Antro quer dizer de humano, tá? É semelhante a seres humanos, tem características semelhantes. Uma delas é que nós, por exemplo, seres humanos, a gente tem expressões faciais. Eu posso expressar um rosto de alegria, né? Uma face de alegria, posso expressar tristeza, raiva. Então, a gente consegue expressar sentimentos por meio das nossas expressões faciais. E os macacos, na verdade, eles têm algumas expressões faciais também, tá? São características semelhantes. Outra característica que a gente encontra em macacos é a questão do polegar opositor, ou seja, o dedo que, com relação aos outros dedos, ele está no ângulo de 90 graus. Isso ajuda o indivíduo a ter condições de manipular objetos, tá? Além também de que os seres humanos, juntamente com os macacos, eles possuem a glândula mamária, são classificados como mamíferos, então tem algumas semelhanças anatômicas, né? Outra coisa, pessoal, é que com relação às diferenças, né? Quais seriam essas diferenças? As diferenças se resumem às proporções entre os braços e pernas. Em macacos, os braços são muito maiores do que as pernas. A mobilidade do primeiro dedo, tá? É diferente. A distribuição dos pelos. Com relação à distribuição dos pelos, em macacos é maior a quantidade de pelos em determinadas áreas do corpo. E a dentição também, tá? Agora, qual seria a classificação da espécie humana dentro do reino animalia? A gente tem o que a gente chama, na classificação dos seres vivos, como categorização taxonômica. O que é isso? Você sabe que eu tenho uma categoria maior que engloba uma grande quantidade de seres vivos. Dentro dessa categoria maior, eu tenho outras subcategorias, né? Por exemplo, qual seria a categoria maior a qual faz parte o ser humano? O reino animalia, inclui todos os animais. Só que dentro do reino animalia tem vários filos. Essa palavrinha aqui é chamada de filo ou divisão, tá? Então, o filo ao qual faz parte os seres humanos é o filo Chordata. Tá? Dentro do reino animalia tem vários filos, eu não vou mencionar, mas um desses filos é o filo Chordata. Dentro do filo Chordata tem várias classes, como por exemplo, classe das aves, dos répteis, dos anfíbios. Mas a classe a qual faz parte o ser humano é a classe mamália, porque ele é um indivíduo mamífero, né? A ordem, ou seja, dentro da classe mamália tem várias ordens. Tem a ordem dos carnívoros, né? Tem vários indivíduos. Uma delas é a ordem dos primatas, ok? Todos os primatas. Dentro da ordem dos primatas eu tenho muitas famílias. A família de primata a qual faz parte o ser humano é a família Hominidae, ok? Como vocês podem ver aqui na escrita é diferente, mas a pronúncia é Hominidae. E o gênero, dentro da família tem muitos gêneros, inclusive o gênero Homo. No caso do ser humano, ele é o único indivíduo atualmente vivo que faz parte desse gênero. E o homem ele é da espécie Homo sapiens, ok? Essa é a categorização que o homem, ser humano, ele faz parte. Agora vamos explicar para vocês aqui, ó. Eu tenho o reino animalia, esse reino animalia, eu tenho 5 reinos na natureza, né, pessoal? Quais seriam esses 5 reinos? Reino Monera, que é das bactérias, reino protista, onde a gente vai encontrar as algas, os protozoários, né? A gente tem o reino fungi, que é o dos fungos, o reino plantae, das plantas, né? E o reino animalia. Então, esse aqui é o reino ao qual pertence o ser humano. Agora, dentro do reino animalia tem muitos filos. Qual filo? O filo vai ser o filo Chordata. No filo Chordata, eu tenho essas classificações aqui, ó. Eu tenho aqui vários animais invertebrados. Dentre esses animais invertebrados, né, eu tenho indivíduos que são, cordados. Aqui os cordados eu vou encontrar dentro desse filo os animais vertebrados, ok? E aí os vertebrados eu tenho os mamíferos. Então todos aqueles que apresentam como característica principal a presença
das glândulas mamárias, ok? Todos os animais mamíferos, eles durante a sua infância, eles têm que tomar o leitinho ali que vem da sua mãe, ok? Outra característica típica dos mamíferos é pelos em todo o corpo, ok? É uma característica típica dos mamíferos porque eles são animais, anota aí, os mamíferos são animais endotérmicos. Endotérmicos quer dizer o quê? A temperatura do corpo ela é produzida dentro do corpo. O sinônimo para endotérmico também pode ser chamado de homeotérmico, ou seja, temperatura corporal constante, tá? A, outra característica ainda levando em consideração os seres humanos é a questão da sua dentição. A arcada dentária dos mamíferos é do tipo, anota, heterodonte, com H, heterodonte. Quer dizer o quê? Ele tem dentes diferentes. Eu tenho dentes que são classificados em molar, pré-molar, canino e incisivo. Isso mostra que a alimentação dos seres humanos ela é uma alimentação onívora. O que é onívoro? Um indivíduo que pode se alimentar de animal ou de planta, tá? Então a arcada dentária ela mostra muito, ela conta muito sobre a alimentação do indivíduo. Outra característica do ser humano que o classifica como um mamífero é a presença de um músculo chamado diafragma. Esse músculo aqui que faz a separação do tórax, né, para o abdômen. Então é um músculo usado ali na respiração. É uma característica típica dos mamíferos. Então está presente no ser humano também. E também outra questão é que o ser humano ele é um mamífero placentário, ou seja, ele produz uma placenta verdadeira. Existem outros tipos de mamíferos, como por exemplo aqueles que põem ovos, né? Esses que põem ovos têm esses nomes aqui, ó, monotremado. Mono quer dizer apenas um único orifício. Por meio de um único orifício ele consegue defecar, ele consegue urinar e ele consegue se reproduzir. São os monotremados. É o exemplo do ornitorrinco, tá? Os marsupiais são aqueles que produzem uma placenta rudimentar. Quando o mamífero marsupial, quando ele nasce ainda não totalmente formado. Então ele precisa entrar numa bolsa chamada de marsúpio, tá? É o exemplo do canguru. Então quando ele nasce, ele ainda fica dentro da bolsa que fica no abdômen da mãe, para ele terminar de ser formado. Os placentários não, eles já nascem completamente formados, tá? No caso dos seres humanos, né, que faz com que a classificação dos seres humanos eles sejam classificados dentro da ordem dos primatas, são essas características aqui, pessoal. Ó, 5 dedos nas patas, tá? No caso, antes do surgimento da postura ereta, como mãos e pés, são genericamente chamados de patas, tá? O polegar disposto em ângulo de 90 graus em relação aos demais dedos. Isso ajuda ele a conseguir manipular objetos, tá? Grande mobilidade nos membros anteriores e posteriores em relação ao tronco, conferindo uma gama de movimentos, ok? Outra característica que faz com que nós sejamos classificados como primatas, visão tridimensional. Nós temos aqui uma visão binocular ou estereoscópica. Essa distância entre os dois olhos, ela faz com que você consiga perceber a noção de profundidade, ou seja, você tem uma visão tridimensional. Isso faz com que, no caso dos macacos, eles consigam calcular a distância de um galho para o outro, para que ele não venha, na hora que ele for saltar, ele não venha cair, tá, pessoal? O comportamento de cuidado com a prole também faz com que os seres humanos sejam classificados como primata, principalmente nos primeiros anos de vida. A diversidade do comportamento social que surgiu nos primatas teria sido um importante fator em sua evolução, pois relaciona-se com o desenvolvimento do encéfalo. Então, esse crescimento que o encéfalo ele foi tendo ao longo do processo evolutivo fez com que esses animais adquirissem alguns tipos de comportamento. Então, se a gente for fazer uma comparação nos crânios dos primatas menos evoluídos, a gente vai perceber que nos seres humanos ocorreu um aumento ali da calota craniana, tá? Isso fez com que isso mostre que o encéfalo desses indivíduos ele teve um maior desenvolvimento, ok? E essa daqui, pessoal, é algumas
é a classificação humana entre os primatas. A gente vai perceber que existem as subordens, até chegar à subordem dos mamíferos, tá? Alguns desses indivíduos a gente pode considerar aqui para vocês, os primatas menos evoluídos, são os lêmures, tá? Chamados de lemuriformes, e os macacos chamados como lores. Esses indivíduos aqui, eles são considerados como prosímios, são macacos menos evoluídos. Daqueles que têm características cada vez mais bem desenvolvidas com relação ao seu encéfalo, a gente tem os társios, tá? Da subordem Tarsiforme. Nós temos aqui o gibão, da família Holobatidae, o orangotango, da subfamília Pongine, tá? E dos indivíduos que são mais ainda, estão na árvore filogenética dos primatas, que tem o maior parentesco com seres humanos, a gente pode levar em consideração o gorila, do gênero Gorilla, o chimpanzé, do gênero Pan, e por último a gente tem aqui o Homo sapiens, do gênero Homo, ok? Agora, com relação à ancestralidade humana, os teóricos eles tentaram reconstituir qual foi o caminho que os diversos ancestrais humanos tiveram que seguir até chegar ao desenvolvimento do Homo sapiens atual. Então a gente tem, na África existia um tal ancestral comum de todos os primatas, ele vivia na África, segundo esses teóricos, e em alguma situação teve uma catástrofe ambiental, sei lá, onde teria, por meio do movimento das placas tectônicas, cerca de 8 milhões de anos atrás, o movimento dessas placas tectônicas promoveram a separação dos continentes, né? Lembra que os continentes, segundo a teoria de tectônica das placas, ela diz que antigamente só existia um único continente, conhecido como Pangeia. Então, com esse movimento das placas, ocorreu a separação desses diversos continentes, tá? Essa separação promoveu mudanças no clima, porque vamos imaginar, o movimento das placas tectônicas fizeram com que várias cadeias de montanhas pudessem surgir e alterou o clima dos locais onde ocorreu essas mudanças. E aí, ó, esse ancestral de todos os primatas era um grupo só, vivia todos numa mesma área, na África. Então, com esse movimento das placas tectônicas, separou esse grupo em dois grupos. Lembra da especiação, da aula de especiação, que dizia que para que ocorra a produção de duas novas espécies a partir de uma, tem que haver o quê? O isolamento geográfico. Então, essa separação desses dois indivíduos aqui, ó, gerou dois grupos. Um grupo foi viver ainda, eles continuaram, perduraram nas florestas, né? Onde não ocorreu mudança no clima, só que num outro local que foi gerado pela essa movimentação das placas tectônicas, foi um local onde teve menos umidade, tá? Um ambiente mais quente. E aí separou, formou um novo grupo. Esse novo grupo, ao longo de várias gerações, gerou esse ancestral aqui, ó, o Sahelanthropus ticandensis, tá? Esse indivíduo aqui é o fóssil mais antigo de toda a genealogia humana, segundo os evolucionistas, né? Eles dizem que é o fóssil mais antigo. Só que, além dele, existiram outros fósseis que foram encontrados. Então, esse indivíduo aqui teria originado os macacos atuais, né? Os que vocês conhecem. Inclusive no caso do chimpanzé. Ele seria um ancestral comum entre os humanos, tá? E os outros macacos. Mas esse mesmo indivíduo aqui, que é ancestral dos macacos atuais, ele teria gerado um outro indivíduo que é ancestral ali dessa árvore filogenética, o Horrorin tugeniensis, tá? Horrorin tugeniensis. Teve outros fósseis que foram encontrados também, que é o fóssil do Ardipithecus ramidus. Do Ardipithecus ramidus, ele teria originado esse indivíduo aqui, ó, sofrido diversificação biológica e teria gerado um dos primeiros gêneros do Australopithecus, né? Australopithecus anamensis. E aqui a gente tem outro indivíduo
que também é considerado australopiteco. Esse indivíduo aqui ele seria um ancestral comum de outros dois indivíduos, o Australopithecus robustus e o Australopithecus boise. Todos esses indivíduos seriam ancestrais comuns aqui dos seres humanos. Dentre esses indivíduos, a gente tem aqui a linhagem que originou o Homo sapiens. Então, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Tchau, tchau.